Segunda, dia 16 de janeiro. Onde fica a casa do tesouro? Lembrando mais uma vez que abaixo do vídeo vai ficar a descrição, para quem estiver assistindo o corte, vai ficar a descrição de todo o tema dessa semana e também a descrição da playlist, toda a playlist que estamos estudando nesse trimestre. Onde fica a casa do tesouro? Nós vimos no domingo que o dízimo equivale a 10%, certo? 10%. Agora vem a pergunta, onde fica a casa do tesouro? Porque aprendemos também que devemos levar o nosso dízimo e oferta à casa do tesouro. Em Malaquias 3,10, de acordo com esse verso, para onde deve ir o dízimo? Eu vou ler aqui na lição mesmo, Malaquias 3,10, diz o seguinte: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor Jeová dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. A casa do tesouro, onde fica? A casa de Deus, o lugar onde Deus projetou para ali receber os dízimos, são sagrados ao Senhor, e as ofertas também. Aqui diz o seguinte: embora instruções específicas não sejam dadas no texto, é evidente que o povo de Deus sabia o que ele queria dizer com a palavra casa do tesouro. É importante entender também o contexto ali. Deus incluiu suas instruções para que haja mantimento na minha casa. E aí vem o contexto. Seu povo entendia que a casa de Deus inicialmente era o santuário, a sofisticada tenda que tinha sido construída por meio de instruções específicas dadas a Moisés no Monte Sinai. Depois, quando Israel viveu na terra prometida, a localização central foi primeiro em Siló e depois, de maneira mais permanente, no templo em Jerusalém. Lá em Deuteronômio, no capítulo 5, vem falando um pouco dessa questão de onde seria o lugar para levar os dízimos e as ofertas. Deuteronômio capítulo 12 e alguns versos. Eu não vou ler os versos todos que a lição pede, Vou ler apenas alguns versos. Deuteronômio 12, verso 5. A lição pergunta: esses versos mostram que os filhos de Deus não poderiam usar seu próprio critério quanto ao lugar em que seu dízimo seria depositado. Isso é uma afirmação, certo? Esses versos mostram que os filhos de Deus não poderiam usar seu próprio critério quanto ao lugar em que seus dízimos seria depositado. E aí pergunta: que princípios podemos tirar desses versos? E aí eu vou ler alguns versos. Deuteronômio 12, verso 5 diz assim: mas buscareis o lugar que o Senhor Jeová, vosso Deus, escolher de todas as vossas tribos, para lhe pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. Lembrando que eles estavam a ponto de entrar na Canaã, na terra prometida, e ali seria designado um local específico, onde o povo deveria levar os dízimos e as ofertas. Verso 6: a esse lugar farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Verso 11 agora: então haverá um lugar que escolherá o Senhor Jeová, vosso Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno: os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos, e toda escolha dos vossos votos feitos ao Senhor Jeová. Verso 13 e verso 14: guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor Jeová escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. Então, eles não podiam, a seu critério, dizer onde deixar o dízimo e a oferta,
Deus estabeleceu um local específico quando eles possuíssem a Canaã. Nisto também temos hoje um lugar específico para devolver nossos dízimos e ofertas. Assim como o povo tinha antigamente um local específico, nós também temos hoje. E aqui o comentário da lição vai detalhar: como membros da família de Deus, queremos entender e pôr em prática sua vontade em relação ao que fazer com o dízimo. Quando eu me converti, que me batizei nas águas, eu digo, agora que eu faço parte do corpo de Cristo, sou membro da família de Deus, eu quero fazer toda a sua vontade. Eu não queria errar em nada. Certo? Se é para devolver o dízimo, eu vou devolver. Se é para guardar o sábado, eu vou guardar. Se é para fugir da imoralidade, eu vou fugir. Eu quero receber o Espírito Santo. Eu quero ser uma nova criatura e o Espírito Santo só é dado àqueles que o obedecem. Então é isso aqui que a lição está falando. Como membros da família de Deus, queremos entender e pôr em prática a sua vontade em relação ao que fazer com o dízimo. 3 vezes ao ano, o povo, nas festas lá da Páscoa, do Pentecostes, dos tabernáculos, o povo devia viajar a Jerusalém para levar os dízimos e as ofertas e para louvar e adorar a Deus. Então os levitas, veja o que os levitas faziam, está relatado lá em 2 Crônicas capítulo 31, Neemias 12 e Neemias 13. Os levitas distribuíam o dízimo a seus irmãos por toda a terra de Israel. Em harmonia com o princípio bíblico da Casa do Tesouro, a Igreja Adventista do Sétimo Dia designou as associações, missões e uniões de igrejas como Casas do Tesouro em nome da Igreja Mundial, a partir das quais o ministério é pago. Os membros levam seus dízimos e ofertas à igreja local como parte de sua experiência de adoração, mesmo que alguns doem por meio de transferências bancárias. Mas o dinheiro vai para ali, para a sua igreja local, certo? Os tesoureiros locais, então, encaminham o dízimo para a tesouraria da associação. No nosso caso aqui, a Associação Pernambucana. Esse sistema de administração do dízimo, delineado e ordenado por Deus, tem permitido que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tenha um impacto mundial crescente. Por exemplo, eu lembro dos esforços dos pioneiros, para manter essa igreja avante, a visão que Ellen White teve em relação à revista adventista, das editoras, como iria crescer, que no início ia ser uma coisa pequena, parecia insignificante, mas que ela investisse porque Deus ia fazer prosperar. E quando você contribui na questão dos dízimos, nas ofertas também, nas ofertas, por exemplo, se você tem a lição da escola sabatina, você vê aqui atrás um programa, uma programação, certo? Onde parte da oferta vai para esses locais. Por exemplo, aqui, divisão centro-leste africana. E aqui vem alguns países: leste do Congo, leste do Quênia, Burundi, sul da Tanzânia, Ruanda, Uganda, oeste do Congo e assim vai, certo? Então o dinheiro que a gente dá de oferta, ele vai também para esses lugares, lugares distantes. A gente não pode ir com os nossos pés, mas a nossa oração vai até lá em favor deles, sobe ao céu em favor deles, essas pessoas que estão distantes, e também vai as nossas ofertas e também os dízimos. E nisso também a igreja crescendo mundialmente, porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é uma igreja mundial. Ela nasceu no calendário profético de Deus e, profeticamente falando, ela vai ter que cumprir o seu papel. Catalogado pela ONU, se eu não estiver desatualizado, existem 235 países. A Igreja Adventista como instituição já está em mais de 210. Essa é instituição física, não é a paisana. Ou ali tem uma igreja, ou ali tem um centro médico, ou ali tem um colégio, certo? Identificado como Adventista do Sétimo Dia. Então, o Evangelho está sendo pregado ao redor do mundo, e quando você devolve o seu dízimo, quando você devolve o dízimo de Deus, o dízimo pertence a Deus, quando você oferta, então esse dinheiro é usado exatamente para isso. Construções de novas igrejas, manter a igreja e manter os obreiros também no campo, na seara, no campo missionário. Se todos devolvessem o dízimo a quem quisessem, a obra da igreja seria prejudicada.
Essa prática seria ruim e contrária às Escrituras, faz uma pergunta, né? Seria com certeza, né? Isso é contrário ao ensino realmente bíblico. Você pode, por exemplo, dar uma oferta voluntária a algum obreiro que você conheça, que está levando a mensagem do Evangelho, por exemplo, sem remuneração. Ele não é funcionário da igreja, de repente ele tem um canal no YouTube e ele está vivendo realmente da fé, da colaboração dos irmãos. Você pode, com certeza, dar uma contribuição a esse irmão, alguém que você conheça e gosta de levar a palavra, gosta de dar estudo bíblico, está por aí. Você pode contribuir. Tem um ministério voluntário, muitos irmãos eles têm um ministério voluntário, né? Eles viajam para os cantos e são sustentados pelas ofertas dos irmãos. Eles não ganham nada da igreja, são sustentados pelas ofertas dos irmãos. Isso você pode fazer. Você não pode fazer tirar o dízimo que pertence a Deus, que Ele estabeleceu para levar na casa do tesouro, a sua casa de oração, e você designar para outros fins. Por quê? Porque o dízimo é de Deus. Ele designou a quantidade, 10%, e Ele designou aonde você deve deixar o dízimo.